Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Roder, canal Terra Firma Society. Eu vou pedir para você deixar o seu like, seu dislike, se inscrever no canal, passar para frente, se puder compartilhar o vídeo aí, se puder indicar para outras pessoas, eu agradeço. Eu tô meio injuriado com a minha barba aqui. Oh, coisas sérias. Será que... Bom, mas hoje o vídeo é sério, eu vou... meio que juntar um eu recomendo com você sabia. Por quê? Existe uma série na Netflix chamada Explicando. E assim, todos eles são legais. Tem um sobre o coronavírus, né? Tem um... A série original são 30 episódios, então eles pegam as coisas mais interessantes e eles fazem assim, o único problema, barra positivo, é que são episódios extremamente sintetizados. Então são episódios de 15 a 20 minutos, né? Geralmente não explicando, em que eles vão pegar um assunto e colocar tudo que você puder imaginar. Ele é muito dinâmico, você não pode dar uma piscada assim, você perde uma série de informações. No Explicando original, ele vai falar de orgasmo feminino. Cara, episódio, todo mundo deveria assistir esse episódio. Ele vai falar de por que as mulheres ganham menos que os homens. E assim, eles vão com dados, é super sério, é super didático, assim. É uma série que você poderia passar para seus alunos na escola. Dependendo do episódio, no orgasmo feminino acho que ia dar um pouquinho de problema. Mas tem a questão... Vai explicar o que é, por exemplo, Bitcoin, como que surgiu, o que eu te falei, em 15 a 20 minutos. Então não é uma discussão muito ampla, mas ele vai sintetizar para você estar preparado minimamente para poder entender um assunto. E aí, o Explicando, depois dessa primeira série deles que tinha 30 episódios, que se eu não me engano começou em 2018, ele começou a fazer alguns temas específicos. Ele fez explicando sobre o coronavírus, como diria a moça lá, né? Coronavirus! Ele fez sobre... putz, deu branco agora. Ele tem um explicando só sobre sexo, não assim... explicando biologicamente as relações, né? Tudo que envolve a questão do sexo, as questões sociais. E agora saiu um muito legal que chama... São 3 episódios, eles têm 20 minutos cada um, que é explicando as eleições americanas. Lembrar que essa é uma produção americana, né? Essa é da Netflix mesmo, né? Daquelas que a Netflix compra. A Netflix compra, mas esse é um pessoal que já produz diretamente para a Netflix. Ele não é ter um intermediário, né? Que faz, a Netflix vai lá e compra. E a Netflix, ela tá muito antenada com essa questão da eleição americana. Se você prestar atenção nos documentários que tem saído, principalmente o Dilema das Redes, ele já aborda essa questão. A Liberdade Hackeada, de novo, recomendo os dois para vocês. Tanto o Liberdade Hackeada quanto o Dilema das Redes, porque ele vai mostrar a importância desse sistema, como que a internet e as redes sociais estão influenciando em tudo que a gente faz, principalmente conduzindo as eleições aí. E nesse caso, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um pouco disso, mas ele vai explicar pra gente uma coisa que pouca gente entende, como funciona o sistema eleitoral americano. E em cada episódio ele vai trazer, como o Explicando sempre faz, ele traz o contexto histórico, ele vai desenvolvendo um assunto até chegar numa reflexão, questão final. E aí, o Son of Sam ele gosta de participar aqui do canal, hein? O Son of Sam é o cachorro que o Felipe Marticello, que participa sempre do canal, aí batizou, né? Que fica falando, ouço vozes dentro da minha cabeça. Ghost PC. Aí o que acontece? Então ele vai explicar, como que funciona aquele sistema de... Por exemplo, como que o presidente que tem mais votos não ganha a eleição? Que são os delegados. E tinha um lance, por exemplo, que eu não tinha menor... Eu sabia como funcionava mais ou menos o lance dos delegados, mas ele vai explicar detalhadamente. E existe uma equação matemática aí envolvida nisso,
que ele vai mostrar que eles criaram um sistema para estar um equilíbrio. Então, mesmo os republicanos sendo hoje menor número nos Estados Unidos, menor assim, eles perderiam a eleição se fosse eleição igual aqui no Brasil. Só que eles criaram um sistema de representantes e delegados que faz com que eles tenham maioria na Câmara, por exemplo. Por isso que o impeachment do Trump não passou. Né? O Trump passou no Congresso, mas quando chegou nos senadores, não passou, porque os republicanos tinham maioria do que os democratas. Então, assim, ele vai mostrar o sistema de participação eleitoral. Cada estado tem as suas regras próprias. Não é que nem no Brasil, que é uma lei geral e definida, em que o que vale em São Paulo, vale no Rio de Janeiro, vale para todo mundo. Lá, cada estado determina as regras de quem pode votar, de quem não pode votar, o voto facultativo, eles mostram os movimentos. Tem uma coisa que eu não sabia, vários estados eles têm uma regra assim, quem foi preso não pode votar mais, não podia votar mais. E aí eles mostram como que é interessante para o governo que determinados grupos não votem, não incentivar o voto, ou cortar o direito ao voto. E aí você tem assim, a gente sempre imagina os Estados Unidos como sendo um país muito bem equilibrado, não sei o que, uma referência e tal. E não é. Aqui na Europa, a gente tem sérios problemas, assim. A gente que mora aqui em São Paulo, por exemplo, ou no ABC, que é o meu caso, e algumas pessoas mais próximas de mim que estão assistindo o vídeo aqui, a gente vive numa das grandes capitais do mundo. A gente está a meia hora de trem de São Paulo, 20 minutos de trem do centro de São Paulo. A gente vive, entre aspas, né, com suas devidas diferenças, como as pessoas em Tóquio, como as pessoas em Nova York, como as pessoas em Londres. A gente tem um acesso à cultura, a gente tem um acesso a uma série de coisas, como nas grandes capitais, porque nós vivemos numa grande capital. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso complexo urbano, que envolve São Paulo, Grande São Paulo e Campinas, toda aquela região de Campinas, Sorocaba, é o maior, você olhando, e ele tem uma série de regras de interligações urbanas, de conexão. Nós somos o maior conglomerado urbano do mundo. É verdade, muito louco, eu não sabia disso. Então o que acontece? Às vezes a gente perde essa referência. E aí a gente olha assim, vou pegar o Slipknot, que os caras são de Des Moines, em Iowa. O cara do Slipknot, ele fala numa entrevista, no teu documentário, ele fala assim, cara, se não fosse o Slipknot eu estaria aqui ferrado, que eu tava morando no do mundo lá e eu não ia ter opção nenhuma. Então a gente olha muito de uma maneira para os países evoluídos, mas eles têm as suas questões lá. Minha família que mora em Santa Cruz do Rio Pardo, mora em São Pedro do Turvo, é a mesma coisa do pessoal do Slipknot morando em Des Moines. Na verdade, até com os mesmos problemas do pessoal esvaziando a cidade, os jovens indo embora porque não tem opção de emprego. Acontece isso daí lá nos Estados Unidos também. Então, eu e o B recomendamos explicando eleições americanas, né? Ele vai colocar lá eleições porque o americano não tá nem aí pra gente, a não ser em questões econômicas, mas isso a gente pode falar em outro vídeo. Então assistam, os 3 episódios são muito legais, assim, tem coisas que, e, assim, se assiste uma vez e você precisa voltar e assistir de novo porque ainda não fica claro. É muito doido isso. O sistema americano é muito complexo, tem uma série de nuances assim, de quem eles querem que vote, por que não quer que vote. Teve um caso esses dias aí que por exemplo, votar pelo correio, olha o nível de confiança que você tem que ter. E aí o que o Trump fez? O pessoal do Partido Republicano colocou urnas falsas. Então você pode votar antes da eleição e ir lá colocar seu voto. Cada lugar tem uma regra. Tem lugar que você só apresenta o RG, tem lugar que você tem que apresentar o RG e 2 testemunhas. Doideira total, assim. Por quê?
É muito complicado, é muito complexo. O Trump, por exemplo, ele já falou que se ele perder, ele vai questionar o resultado da eleição americana. Por quê? Porque é muito doido, porque dá para questionar, né? E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram urnas falsas. O Partido Republicano colocou urnas falsas. Então, por exemplo, em lugar que tem uma incidência muito grande de democratas. Então os caras sabem que ali os democratas vão votar mais. Para quê? Para pegar os votos. Então o cara pode ter votado, colocado numa urna e não vai ser computado o voto dele. Aí a justiça mandou tirar e eles falaram que não vão tirar. E a gente copia umas coisas deles, né? O nosso presidente adora citar o Trump e os Estados Unidos como referência. E nós... aí o cara quer questionar a urna eletrônica aqui, ele quer que volte o voto de papel, e a gente está vendo uma ditadura sendo instituída aqui claramente. Fiquem atentos. Poema de hoje, repúdio. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, cuja agressão injustificável aconteça em nome de qualquer causa e em nome de qualquer ser, deve ser repudiada por qualquer um. O errado é sempre e sempre será errado, e a próxima vítima pode ser você. Esse poema eu escrevi quando aconteceram os ataques lá no Bataclan, né? Na casa de shows lá na França. E às vezes a gente vê uma coisa errada acontecendo e a gente acha que está certo. Ou a gente concorda com aquilo em partes e tal. É justificável, não é justificável. As regras, as leis, elas existem para a gente poder conviver bem, né? Para a gente poder ter um equilíbrio entre o que a maioria, ou que... Eu não gosto muito dessa questão da maioria, porque não quer dizer que a maioria que está certo, mas a gente precisa ter um equilíbrio entre entender os meus, os seus direitos, os direitos dos outros, e como que a gente vai fazer tudo isso aqui funcionar. É difícil pra caramba. E o voto é um jeito de exercer esse equilíbrio. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes ganha um candidato que a gente nunca imaginou que poderia ganhar e fazer o que ele pode fazer. Mesmo ele sempre dizendo que ia fazer aquilo. Grande abraço. Inscreva-se no canal, deixe like, dislike, deixe seu comentário aí, passe para outras pessoas e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Tchau, tchau.